E aí, pessoal? Beleza, 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 maravilha. Estamos juntos aqui mais uma vez. Nossa segunda aula desse nosso curso de gravação, onde eu estou te ensinando tudo sobre gravar a sua voz, tudo aquilo que você precisa saber para gravar uma voz bem gravada, fazer uma boa captação, que equipamento que você precisa, como que você utilizaria cada equipamento desse. E hoje, nessa aula de hoje, eu quero trazer um assunto muito importante, que é sobre ambiente, né? Eu vou falar sobre acústica e ambiente. Muitas vezes a gente pensa, né? As pessoas pensam que a acústica é o trabalho de tratamento que é feito no ambiente, mas não. Isso não é a acústica. A acústica é o resultado sonoro em um ambiente, independente se ele é tratado, isolado ou não. A acústica, ela existe em qualquer ambiente, quer seja ele um ambiente fechado, um ambiente aberto, um ambiente pequeno ou grande, a acústica está ali. Então, como que você vai trabalhar essa acústica é o que determina. E é isso que eu quero ensinar para você nessa aula aqui. Antes de eu falar propriamente sobre esse assunto, eu gostaria de te oferecer outros cursos que eu tenho disponível também. Você que gostaria, de repente, de aprender a tocar um instrumento como violão, teclado, baixo, bateria, você que tem vontade de treinar sua voz, melhorar seu canto, né? Eu também tenho curso voltado para essa área. Você que quer aprender de forma efetiva o que fazer para você entrar definitivamente e viver de música, né? Entrar no mundo da música, viver de música. Esse QR Code, né? Aqui está do lado de cá, desculpa. Esse QR Code aqui, ele, se você estiver vendo pela TV, né, ou pelo computador, você pode apontar, né, a câmera do celular para esse QR Code, que vai te levar direto para a página dos meus cursos, onde a gente tem muito assunto interessante lá. Tenho certeza que você vai gostar de algum deles. Caso você esteja vendo pelo celular, mas se interesse pelos cursos, a gente tem também na descrição do vídeo, aqui na descrição da aula, a gente tem o endereço do site onde você vai encontrar os meus cursos de instrumento, beleza? Bom, gente, hoje eu quero falar nessa aula sobre acústica. Como eu disse, a acústica ela é o resultado que um ambiente proporciona para o som. Lembra que eu comentei com vocês na primeira aula de que som é deslocamento de ar, né? No caso da voz, a voz emite, né? Desloca o ar e o microfone, por exemplo, capta a voz e transforma aquela captação, aquelas ondas de ar, ele transforma ela em ondas elétricas e aí vai, né? E a gente tem a gravação lá na ponta. A acústica, ela está totalmente relacionada com esse deslocamento de ar. Completamente relacionado. Por quê? Quando o ar se desloca por uma fonte emissora, esse ar ele tem que ir para algum lugar. Esse ar, essas ondas, elas têm que ser dissipadas, né? Elas têm que andar, elas têm que rodar de alguma maneira. E o que acontece? Geralmente, os ambientes, né? A gente está em ambiente fechado, principalmente quando a gente quer fazer uma gravação, a gente vai estar em ambiente fechado. O que acontece? Nesse ambiente fechado, a onda se propaga e como ela não tem distância para andar, né? As ondas não têm distância para continuar sendo propagada, o que ela faz? Ela volta, né? Ela muda de direção, porque você tem quatro paredes dentro de um ambiente, né? Ou você tem, na verdade, você tem as quatro paredes, mais o teto, mais o chão. Então você tem 6 fontes ou 6 pontos possíveis para essa onda andar. Ela vai rodar dentro do ambiente 6 vezes e até que ela morra, que ela perca força, né? Que ela perca intensidade, ela vai ficar rodando nessas 6 fontes de possibilidade. Então, esse giro das ondas dentro do ambiente é o que a gente chama de acústica, né? É o que está acontecendo, o ambiente também gerando um outro som.
porque eu falo, o ambiente reflete a minha voz, e quando ele reflete, a minha voz já não é mais a fonte original, já é uma voz refletida, né, de uma parede para outra. Então é outra fonte sonora. Quando bate naquela segunda parede e reflete para o teto, por exemplo, já é uma terceira fonte sonora. E dessa forma o ambiente também provoca várias fontes de som. Então, isso é a acústica. Então, você precisa entender que para ter uma boa gravação de voz, você precisa ter um ambiente com a acústica controlada, né? A acústica controlada. E muitas vezes a gente confunde dois termos utilizados aí na questão de acústica, que é o termo isolamento e o termo tratamento. Isolamento é uma ciência, né? É uma engenharia. E tratamento acústico é uma outra ciência, uma outra engenharia. Elas andam junto, claro, né? Elas vão estar sempre caminhando na mesma direção, com os mesmos objetivos, vamos assim dizer. Mas são coisas diferentes. Se você for parar para pensar, são coisas diferentes. Né? O que é o isolamento acústico? O isolamento acústico é o seguinte: você tem essa sala onde você vai cantar dentro dela ou vai tocar instrumento, ou seja, vai ter uma fonte sonora original ali dentro daquela sala. Então ela emite o som e a tendência é que as frestas que existem naquela edificação, janela, porta, fissura, grossura né, a largura dos tijolos, do reboco, tudo mais, a tendência é que por essas fissuras, né, por essas aberturas, as ondas elas vão reverberar para fora, elas vão sair daquele ambiente. Então, ela, além dela ficar aqui dentro sendo repropagada, ela também, parte dela também é ouvida do lado de fora, ou é ouvida na outra sala. E o que o isolamento acústico faz? O isolamento acústico trabalha maneiras para que esse som não saia daquele ambiente original. Né? O isolamento é isolar, realmente, faz com que o som não vá para outro lugar. Mas, entenda só, por serem ciências diferentes, né, ou engenharias diferentes, você pode ter um ambiente que a acústica é isolada, mas não é tratada. Por quê? Porque o tratamento acústico quer dizer que você está controlando a quantidade de reflexões que tem dentro daquela sala. Então, quando eu canto, né, da frente do microfone, eu canto na frente do microfone e, além da minha voz, o ambiente também emite som para o microfone. Né? O ambiente também emite som e ele vai misturar com a minha voz. São frações de segundo de diferença, mas há reflexões ali também no microfone que está captando. Então, o tratamento acústico é, ao meu ver, a coisa mais necessária para quem quer gravar voz e gravar uma boa voz. E a gente tem alguns macetes que a gente pode utilizar para a gente poder fazer um tratamento acústico de uma forma assim bem, como é que eu posso dizer, bem à mão, né? Bem faça você mesmo, né? Ou uma coisa assim bem fácil, bem rápido de resolver. Por quê? O que a gente precisa? No final das contas, a gente precisa substituir aquelas paredes, né, ou as 4 paredes, o teto e o chão, nesses 6 pontos de reflexão dentro da sala, a gente precisa substituir parte deles de material reflexivo para material de absorção. A gente precisa fazer a substituição desse material, ou seja, você tem as paredes com reboco, certo? Você tem o teto de laje, geralmente, né, e o chão de cerâmica, né, de revestimento cerâmico. É o mais comum, né, que a gente tem. Então, o que você precisa fazer? Substituir parte
desse ambiente reflexivo em um ambiente de absorção. E para isso você precisa usar materiais específicos que vão fazer uma absorção. O primeiro material e mais à mão que todo mundo consegue fazer é começar o tratamento pelo chão, né? Começar esse tratamento acústico pelo chão. Ou seja, você vai gravar em um ambiente que o revestimento do piso é cerâmico. O que você faz? Você coloca um tapete ali naquele piso, né? Você coloca o maior tapete que você puder, né? E o tapete também mais grosso que você puder. Porque você vai estar substituindo, né, o espaço reflexivo por um material de absorção. A onda vai bater no chão e quando ela bater no chão, o que acontece? Ela vai encontrar um material que não é tão duro, né? Não é tão reflexivo. Então, a tendência dela é amortizar. Então, você já diminui um pouquinho, né? Já diminui um pouquinho as reflexões. Um segundo material também que é ultra comum e simples de você resolver em uma das paredes, né, de preferência que tiver atrás, né, de onde você estiver cantando, né? Você está cantando como eu estou aqui, ó. Eu estou cantando, suponhamos que eu esteja aqui cantando de frente para você, aqui atrás de mim, né, nessa parede de trás, de preferência nessa parede preta aqui, né, você colocaria uma cortina, né? Coloca uma cortina nessa parede, fechando essa parede toda ali com uma cortina. Por quê? Porque aquela reflexão lá, você também vai estar substituindo por um material que vai absorver as ondas. Então, você vai diminuir o nível de deflexão que vai ter dentro do ambiente, né? Esses são materiais simples, materiais caseiros que você consegue utilizar. Agora, e nas paredes laterais e no teto? O que você precisa fazer? Olha, você tem muitas coisas que você poderia pensar, mas aqui eu gostaria de te sugerir imediatamente, sugerir assim, de forma a resolver o problema, são painéis acústicos. Painéis acústicos. Eu até tenho um aqui que eu trouxe, que eu quero te mostrar. Esse painel acústico, olha só. É um material leve, né? Ele tem em média 2 quilos né, o peso dele. Ele tem 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura, né? Ele tem um material de absorção na parte frontal dele. Então, ele pode ser utilizado também como um material decorativo. É interessante por isso, porque ele serve também como decoração. E ele tem, no fundo dele aqui, ele tem também um material de absorção, mas para dar acabamento nele no fundo. E por dentro desse material existe um material super absorvente. Existe um material de super absorção, né, por dentro desse painel aqui, que é uma lã de rocha de 64 quilos por metro cúbico, né? Ou seja, é um material de excelente absorção sonora, né? Ele faz um trabalho de absorção incrível. Você pode, a partir de um painel como esse, ter um tratamento na sua sala, aí, no seu ambiente de gravação de voz. Você pode ter uma melhora na qualidade do som da voz incrível, sem você fazer assim, grandes mudanças no ambiente. Não vai precisar quebrar nada. O máximo que você vai precisar fazer é fazer um furo na parede para colocar o painel. Um painel só, um único painel, não vai dar solução, né? Não vai resolver. Você já vai sentir a diferença. Com um, você já sente diferença. Mas um só não soluciona. Aqui no estúdio, por exemplo, eu tenho aqui, ó, nessa parede que está à minha esquerda, aqui, que você não está vendo ela, a parede que está à minha esquerda, eu tenho 4 painéis desse aqui na minha esquerda. E eu tenho aqui na porta, atrás de mim, aqui, você está vendo aqui atrás de mim, na porta, eu tenho 2 painéis na porta, né, aqui. Então, quer dizer,
Nessa minha sala aqui, eu tenho 6 painéis acústicos. E você percebe que a minha voz, você pode perceber aí, a minha voz não tem reverberação. Você ouve a minha voz com clareza. Você não está ouvindo o reflexo da sala. Você está ouvindo apenas o som da minha voz. E isso não é exatamente por conta da qualidade do microfone. Também implica, a qualidade do microfone também importa. Mas não é só pela qualidade do microfone, é por causa do tratamento que eu fiz aqui na sala. Então, eu tenho painel acústico na parede, tenho 6 painéis acústicos na parede, né, trazendo esse tratamento que eu estou falando para você, e também tenho painéis acústicos no meu teto, porque quando o som resolve refletir lá, ele chega lá e ele encontra material de absorção e mantém o som da minha sala em equilíbrio, né? Tanto para eu falar, para eu cantar, quanto para eu ouvir as mixagens que eu estou fazendo. Então, quando eu gravo uma música, né, eu estou fazendo uma produção e eu emito o som aqui, eu não tenho mascaramento sonoro, ou o mínimo de mascaramento sonoro, porque eu tenho esse tratamento. Então, é muito importante para você ter esse tipo de material. E para facilitar a sua vida, né, caso você queira, né, adquirir painéis acústicos nesse nível de qualidade, nós produzimos esses painéis acústicos para venda. Né? Nós produzimos os painéis acústicos. Você tem aí um kit de 3 painéis. Né? Hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, né, esse curso aqui para você, 2025, o kit de 3 painéis sai para você por R$ 540. Né? Kit de 3 painéis acústicos, e você ainda pode escolher que cor que mais combina aí com o seu ambiente. Se você quer preto, quer cinza, se quer um azul royal, se você quer um marrom, né? Aí você escolhe o que vai fazer, né, também o ambiente ficar mais decorado. E vai com material de primeira linha, gente, material muito bem montado, uma lã de rocha assim selecionada que nós fizemos justamente para poder cumprir o propósito que ele se aplica. Mas beleza, tendo dito isso aí, né, caso você se interesse, você pode entrar em contato pelo telefone, né, chamar a gente pelo WhatsApp, que você já sabe, inclusive está na tela aí também, né, o número do meu WhatsApp, na descrição aí da aula também tem meus contatos. Se você tiver interesse, quiser adquirir os painéis acústicos, a gente fornece para o Brasil inteiro esses painéis. Bom, uma vez que você entendeu, compreendeu essa questão da acústica, eu preciso falar para você o que você precisa fazer, o que você precisa cumprir na hora de gravar a sua voz. E por que eu falei lá na primeira aula, por que eu disse que o microfone condensador nem sempre é a melhor opção, apesar dele ser o melhor, mais preparado para captação de voz. Bom, vamos entender o seguinte. Quando você não tem um ambiente tratado acusticamente, nem tampouco isolado acusticamente, você precisa prestar muita atenção nas coisas que você vai estar captando. Porque você acha que você está captando só a sua voz. Mas, na verdade, você está captando o ambiente e você está captando também interferências externas. Né? Interferências que uma moto que passa, um caminhão que passa, uma buzina que tem, né? Um passarinho que vai cantar, um cachorro que late. Tudo isso são coisas que vêm junto, né? E tudo aquilo é captado. Né? Tudo aquilo ali está junto, meu filho. Esquece, não tem mais o que fazer. Você captou, você precisa agora, ou você volta e refaz, ou você vai ter aquele som na sua música. E nem sempre dá para mascarar, né? Principalmente, gente, principalmente reflexo de sala. Não dá para reparar, não dá para consertar. Você precisa fazer de novo em um outro ambiente para você ter uma qualidade de som legal. Então, quando você fizer a escolha do seu equipamento de gravação, fizer a escolha do seu equipamento,
né, daquilo que você vai usar como microfone, aquilo que você vai usar como aparelho de gravação também, né? Você precisa definir a melhor qualidade possível, a melhor qualidade que você puder em termos de configuração, quer seja no celular, quer seja no notebook, né? Se você escolher trabalhar com um tipo de programa, quer seja o que for, é importante você saber por aqueles programas que você estiver indo, pelos aplicativos que você estiver usando, qual é a melhor maneira para você configurar a captação. Não dá para eu falar para você assim uma receitinha, né? Eu vou te dar, ó, coloca esse e aquele parâmetro, porque quase todos os aplicativos de gravação têm um caminho diferente para poder fazer essa captação, sabe? Quase todos têm um caminho. Então, se eu for falar de um, eu vou deixar de falar de outro. Se eu for usar o termo utilizado em uma DAW, né, ou em um aplicativo, eu acabo falando para você o termo daquela e não vou falar de outra e, de repente, você escolhe uma outra que o termo é meio que diferente. Então, como organizar o seu aplicativo ou a sua DAW, né, que é o programa de computador, eu não vou te falar. Mas o que eu vou te dizer é o seguinte, que existe um parâmetro mínimo para você ter uma qualidade de áudio legal. Quando você for programar o seu aplicativo para a gravação, você tem que deixar a pista onde você vai gravar a voz na qualidade ou como uma pista mono, que significa que você está gravando um único canal, né? Ela tem que ser mono. Você precisa deixar a resolução dessa gravação no mínimo de 16 bits. Mínimo, não pode ser menos que 16 bits. O mínimo tem que ser 16 bits. E a profundidade de captação, mínimo que você pode usar é 44.1. Ou seja, você tem uma pista mono sendo gravado em 16 bits por 44.100 sample rate, né, que é a capacidade de guardar os dados da gravação. Esse é o mínimo, é a configuração mínima para melhor qualidade, né? Você quer a melhor qualidade, então essa é a configuração mínima. Não vou te falar outras qualidades para você poder utilizar isso aí, trabalhar com isso aí, aprender a fazer o uso disso e mais para frente, quem sabe você com mais entendimento, você possa mudar aí a configuração do seu aplicativo ou da sua DAW aí que você utilizar num PC, no computador. E outra, o formato do arquivo deve ser WAV ou WAV, né? Não deve ser MP3, tampouco outra configuração que não seja WAV. Então, quando você for configurar o seu dispositivo, quer seja o celular, mais uma vez, um aplicativo de celular, eu vou mostrar para você no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou mostrar para você o que eu uso e como eu uso, né? Você vai ver isso na próxima aula, mas eu estou te falando aqui para você já tá guardando, já tá aprendendo, né? O formato do arquivo, .wav, né? Ou WAV, caso você prefira assim, né? Qual é o bit? O bit é 16 bits, né, que você deve escolher. Qual o sample rate? Você deve escolher 44.1, né? Ou 44.100, também pode aparecer assim, para você ter a melhor qualidade que você pode ter de gravação. Ela é a qualidade básica, mas é o básico do melhor que tem, essa configuração que eu estou te falando. Então, você trabalha com essa configuração que você vai ter uma boa qualidade de áudio de voz. Uma boa qualidade de áudio de voz. Beleza? Então, eu te expliquei sobre acústica, eu te expliquei sobre o que é, né, e como fazer uma configuração, como usar, o que buscar, o que esperar, né, de qualidade de uma captação, de uma gravação.
e você já sabe pela outra aula também o que é, né, a gravação em si. Você já entendeu o que é a gravação em si. Então, utilizando esse conhecimento que você já tem, então agora nós vamos partir para a nossa terceira aula, onde eu vou mostrar você uma gravação, eu vou mostrar você fazendo uma gravação e você vai compreender exatamente o que você precisa prestar atenção para você ter uma qualidade de voz bacana no final das contas. O que você precisa prestar atenção na qualidade de voz para você ter um resultado na sua música que seja satisfatório. Gente, muita gente mesmo acha que a voz ela precisa estar mais alta do que os instrumentos para a qualidade dela estar legal dentro da música. A música só fica boa se a voz estiver mais alta do que os instrumentos. Se a voz estiver junto dos instrumentos, no mesmo nível, significa que foi mal gravado, significa que está ruim. Não. Na verdade, se você for observar, você for ver os grandes hits, você observa que a voz ela não destaca pelo volume, ela se destaca pela qualidade de gravação, a qualidade da captação. Ela está tão nítida e ela é tão diferente de tudo que tem na gravação que ela vai se destacar simplesmente porque ela está ali. Claro, você pode deixar mais alto ou mais baixo, caso na hora da mixagem você escolha fazer isso. Mas o que destaca realmente, o que faz destacar a voz é a qualidade dessa captação. E a acústica tem muito a ver com isso. As maneiras que você pode fazer para poder tratar o seu ambiente tem muito a ver com isso. E também qual é a programação que você faz no aparelho que vai gravar a voz. A boa qualidade tem muito a ver com isso. Beleza? Então, hoje eu vou ficando por aqui nessa aula, né? Nós teremos nossa terceira aula. Você vai aprender coisas muito importantes também na nossa terceira e última aula desse mini curso de gravação. E espero estar conseguindo transmitir para você um conhecimento importante, porque eu sei do quão importante essas coisas são. Então, espero que você capte toda essa ideia aí. Beleza, pessoal? Então, até nossa próxima aula. Até lá!